Josué capítulo 6, a partir do versículo 22, eu leio o 22, os irmãos leem o 23, até o versículo 27. Então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhes jurastes. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e edificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. 27. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus, nós apresentamos a nossa vida diante do Teu altar e pedimos, Pai, fala ao nosso coração nessa noite, Jesus, através da Tua palavra. Edifica, Senhor Deus amado, nos nossos corações, ó Deus amado, os fundamentos, ó Deus, da nossa fé, Senhor. Ó Deus, que através da Tua palavra nós sejamos limpos, restaurados, vivificados nessa noite. Responda, Senhor Deus, as nossas orações nessa noite, através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, na vida cristã, é mais importante o modo como você termina do que o modo como você começa. No reino de Deus, conta muito mais a forma como você termina do que a forma como você começa. Paulo, quando ele estava nos últimos dias dele, na última carta que ele escreveu, ele diz o seguinte, ele faz uma alusão, a uma oferta do Antigo Testamento, e ele fala assim: a minha vida já está sendo derramada por libação, ou seja, a minha vida já está sendo oferecida ao Senhor como sacrifício, mas eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Não é todo mundo, não é todo cristão, não é todo mundo que começa bem, que pode concluir a sua carreira dizendo essas palavras. Não é todo mundo que começa muito bem, que chega no final da sua vida, no final dos seus dias, que pode dizer assim: olha, realmente, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a fé. Ou seja, eu vivi a minha vida do início até o fim dela, e por mais que houveram dificuldades, eu atravessei os momentos difíceis e eu cheguei até aqui. Não é todo mundo que pode falar isso daí. Deixa eu contar uma história para vocês. Certo pastor nos Estados Unidos, ele era um pastor muito experiente, tinha passado por diversas situações em várias igrejas, e ele tinha um genro. O genro tinha acabado de casar com a filha dele, e o genro estava começando no ministério, e ele falou para o genro dele, olha, o genro se chamava John, e ele disse: John, ao longo da minha vida, eu percebi uma certa estatística, e eu percebi
que a cada 10 jovens que começam muito bem, cheios de Deus, cheios de sonhos, cheios de vigor de Deus, a cada 10 desses, um completa muito bem a sua carreira, e ele chega lá no final ainda firme, ainda cheio de fé, ainda cheio do Espírito Santo, ainda vibrando pelo Senhor. De cada 10, um chega lá. E ele dá um conselho para o seu genro e fala assim: olha, John, você permaneça fiel. E ele faz uma espécie de parábola, né? Numa corrida, a largada, ela é empolgante, ela é cheia de vida, e as pessoas largam no início de uma corrida assim com muito vigor. E um outro momento assim da corrida que é muito empolgante também é o final. O final, assim, as pessoas se empolgam, parece que vem uma energia mais forte para você completar no finalzinho da prova. Mas ele fala assim: John, no meio da prova é o momento mais difícil, então permaneça fiel. E o John começou a sua carreira, mas ele fez uma coisa interessante. Ele escreveu isso no livro dele, porque ele escreveu 24 nomes de amigos dele que começaram a vida cristã junto com ele, no seminário, na igreja, na escola dominical, nos trabalhos da igreja. E ele colocou 24 nomes naquela agenda. E ao longo da vida dele, ele foi percebendo que as pessoas iam tomando caminhos diferentes, iam abandonando Jesus, e abandonando a igreja, e abandonando o ministério. E ao longo da sua vida ele foi riscando alguns nomes, e ele já estava com 53 anos, e ele escreveu assim: da minha lista de 24 nomes, restam 3, e eu sou um deles. Eu estou hoje com 53 anos. Muitos anos se passaram desde que eu fiz essa lista. E hoje, com 53 anos, restam 3, e eu sou um deles. Por isso eu quero dizer para você, meu querido irmão, que na vida cristã, não conta muito, conta sim, mas não conta muito a forma como você começa, mas conta a forma como você termina. Raabe, o texto que nós lemos é a conclusão da história, desse pequeno trecho da história de Raabe. E quem era Raabe? Era uma mulher prostituta. Ela é citada na Bíblia como uma mulher prostituta, uma mulher que vendia o seu corpo, uma mulher que talvez por algum motivo na sua juventude ela imaginou: eu vou arrumar uma forma de ganhar dinheiro e eu vou vender o meu corpo. Era uma mulher prostituta. E a Bíblia mostra que ela morava na cidade de Jericó. Ela tinha uma casa que ficava bem às portas da cidade, e qualquer um, quando entrava nas portas da cidade de Jericó, olhava na muralha. A casa dela era na muralha, porque a muralha era muito larga. A cidade era uma fortaleza, na verdade. A cidade de Jericó era uma fortaleza poderosíssima. A muralha era tão espessa que os historiadores falam que passavam seis carruagens, né, 6 cavalos enfileirados, né, um do lado do outro, em cima da muralha, de tão espessa que era a muralha. De maneira que as pessoas construíam casas na muralha de Jericó. E a casa de Raabe, ela sabia fazer negócio, ela era uma mulher de negócios. Ela colocou a casa dela bem ali na entrada da cidade. Quem entrava, todo homem que entrava, via a casa dela lá na muralha. De maneira que quando Josué, você conhece a história, né? O povo judeu atravessou o Jordão e chegou muito próximo de Jericó. Para eles conquistarem a Palestina, conquistarem aquele território, para eles conquistarem a terra prometida, a primeira cidade que eles deveriam conquistar era a cidade de Jericó. E após eles atravessarem o Jordão,
havia uma certa planície, do alto da planície eles avistavam lá a cidade de Jericó, e Josué mandou dois espias lá para a cidade de Jericó. Para quê? Para espionar a cidade, ver as fraquezas, os pontos de fragilidade da cidade, ou uma chance que o povo poderia chegar e destruir aquela fortaleza. E ele enviou esses dois espias. Quando os dois espias chegaram na cidade de Jericó, o lugar que eles escolheram para ficar foi justamente a casa da prostituta, a casa de Raabe. Por quê? Porque ele era um lugar onde entrava e saía muitos homens, né? Entrava homem de dia, de noite, a todo tempo tinha gente entrando ali, e era um esconderijo para eles. E os dois espias chegaram lá, entraram pelos portões da cidade de Jericó, como se fossem viajantes, e passaram por ali e entraram na casa de Raabe, a prostituta. E todas as vezes, o interessante é que todas as vezes que a Bíblia se refere a Raabe, se refere ao começo da vida dela. Quem era Raabe? Uma mulher prostituta. E eles entraram na casa dela. Acontece que algumas pessoas, né, que moravam na cidade de Jericó, viram esses dois espias entrando na casa dela, e eles avisaram o rei. E eles disseram: rei, tem dois homens estranhos aqui, a fama do povo de Israel está correndo por aí. Eles atravessaram o Mar Vermelho por um milagre, e dois reis antes do Jordão já caíram, e o povo está aqui, tem espias aqui, tem povo judeu aqui. Me parece, rei, que eles estão aqui para espiar a cidade. O rei, muito indignado com aquilo, mandou guardas até a casa de Raabe, para ver se achavam os dois espias, para os matar. Obviamente, eram estranhos, e além de ser estranhos, estavam ali com um propósito de achar alguma brecha na cidade. E o rei manda alguns espias lá na casa de Raabe, a prostituta. Aliás, o rei manda alguns soldados. E os soldados, quando chegam lá, eles perguntam para Raabe: olha, nós sabemos que existem alguns homens estranhos, alguns judeus que estão aqui na sua casa. E naquele momento, irmãos, aquela mulher, ela precisou fazer uma escolha na vida dela. Ela precisou, de repente, talvez eu não sei o que passou na cabeça dela, porque o que se passa na cabeça de uma prostituta? O que se passa no que diz respeito à religião, por exemplo? O que se passa na cabeça de uma prostituta no que diz respeito à religião? Porque talvez o primeiro pensamento que vem na cabeça de uma pessoa assim, talvez seja um pensamento de preconceito, porque de repente, se ela entra aqui hoje, se uma mulher prostituta entra aqui hoje, talvez alguns olhares, talvez uma certa discriminação, talvez ela pode se sentir rejeitada. E no que diz respeito à religião, estavam aqueles dois homens ali, espias, que serviam a Deus, na casa dela, e do lado de fora estavam os soldados do rei, perguntando onde estão esses dois homens. E agora ela tem que fazer uma escolha: ou ela esconde aqueles dois homens ali, que eram homens que amavam a Deus, que eram homens que serviam a Deus, que de repente aqueles homens não estavam ali para fazer negócio com ela, muito pelo contrário, ela tinha que fazer uma escolha. Ou será que ela ia entregar aqueles homens para os soldados do rei, para eles serem mortos, e depois que eles fossem mortos, ela ia continuar a vida dela normalmente, ganhando o dinheiro dela e fazendo tudo o que ela fazia, como se nada tivesse acontecido? Ela precisava fazer uma escolha. E naquele momento, irmãos, ela tem uma atitude de fé. Ela tem uma atitude de fé. O livro de Hebreus vai falar, né, que fé, o que é a fé? Fé é certeza. Fé é certeza das coisas que não se veem. O livro de Hebreus, a partir de um certo capítulo, ele vai começar falando: olha, pela fé, né, Jacó, pela fé Esaú, pela fé, enfim, Noé, pela fé Abraão, pela fé Moisés, e
pela fé, Raabe. O livro de Hebreus vai citar Raabe e vai dizer: Raabe, a meretriz, Raabe, a prostituta, pela fé. Ela fez uma escolha de fé, de esconder aqueles dois homens lá. Pela fé, ela teve uma atitude de fé. E fé é certeza. Por que ela entrou na galeria dos heróis da fé? E hoje ela divide a galeria dos heróis da fé, por exemplo, com Moisés, por exemplo, com Noé, por exemplo, com Isaías, com o profeta Isaías. Por quê? Porque ela colocou a vida dela em risco. Não tinha plano B para ela. Não tinha assim saída para ela. Se os soldados do rei descobrissem que ela estava escondendo aqueles dois espias lá, os soldados iam matar os dois espias e iam matar também Raabe. Mas pela fé ela colocou a vida dela nas mãos, em primeiro lugar, daqueles dois homens que amavam a Deus. Em segundo lugar, ela colocou a vida dela nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, pela fé. E o que é a fé? O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção dos fatos, a convicção daquilo que você espera para a sua vida. E a fé é como essa caminhada que eu falei, né? Quando Deus fala uma promessa para você, quando Deus traz algo para o seu coração, naquele momento você se empolga. Olha, Deus falou comigo, Deus me prometeu isso e aquilo. Você está aqui, meu querido irmão? Presta atenção nisso daqui, olha só. Quando Deus fala alguma coisa no seu coração, naquele momento, de repente você está lá no seu quarto de oração, e aí, naquele momento que você está orando, Deus enche o seu coração de fé, Deus faz promessas para você, Deus revela coisas para você, mas aí você sai dali. Você sai dali e com o coração explodindo de fé, mas alguns dias passam, as semanas passam, e Satanás, ele age da mesma forma também. Ele vai semeando, ele vai sugerindo coisas no seu coração, no seu ouvido. E de repente ele começa a fazer você pensar o seguinte: olha, aquilo ali que Deus falou com você, na verdade foi coisa da sua cabeça. E de repente você começa a racionalizar aquilo que Deus falou com você, as promessas que Deus te fez. De repente você sai do culto aqui com o coração cheio, com o coração quebrantado, mas ao longo da semana, é como aquela semente que caiu no meio do caminho, e os pássaros vêm comendo aquela semente. No meio da semana, Satanás envia os pássaros lá e vão roubando a sua fé, roubando a convicção. É como aquela corrida, você começa aquela explosão na corrida no começo, mas ao longo do caminho, no meio do caminho, a coisa vai ficando difícil, a coisa vai ficando pesada, a coisa vai ficando tão complicada, vem as lutas, vem as dificuldades, os espinhos, os pássaros, as pedras, e de repente a sua fé vai morrendo, a sua fé vai secando, a sua fé vai desvanecendo, e alguns inclusive elas ficam no meio do caminho. Algumas pessoas desistem. Algumas pessoas abandonam a fé, algumas pessoas abandonam Jesus, algumas pessoas abandonam suas famílias, abandonam as promessas de Deus e ficam pelo caminho. Deixa eu contar uma história para vocês. Essa, irmãos, eu não estou maluco não, essa eu tenho certeza que eu já contei algumas vezes aqui. Mas tem pessoas que são novas que não ouviram. É verdade, tem muita gente nova na igreja que não ouviu, mas você que já ouviu, você pode fazer aquela cara de surpresa, né? Olha, aconteceu isso, como se nunca tivesse ouvido essa história. Mas olha só, dois pastores, na verdade eles não eram pastores, eram amigos, eram colegas, né, de ministério, e no começo da carreira deles, eles assim, eram muito empolgados com as coisas de Deus, e eles gostavam muito do Charles Finney, né?
um avivalista, autor de livro, de teologia sistemática, e eles conversavam muito sobre Charles Finney, falavam um para o outro, o que ele fez, dos livros dele, e um dia os dois, inclusive, estavam conversando assim no banco da igreja, antes de começar o culto, e uma mulher na frente deles ouvindo, aí a mulher olhou para trás e falou assim: olha, só de ouvir vocês dois conversando, meu coração já se encheu da palavra de Deus, já se encheu da presença de Deus, porque aqueles jovens, eles estavam inflamados com o Espírito Santo, cheios de Deus, cheios de gás, no começo da corrida deles. Aconteceu que eles se formaram no seminário, os dois foram consagrados pastor, um casou primeiro, depois o outro se casou, e começaram muito bem. Alguns anos se passaram, um amigo chegou para o outro e falou assim: olha, eu estou cansado do ministério, eu estou cansado de igreja, eu estou cansado desse povo, eu estou cansado de Bíblia, eu não aguento mais isso, eu estou cansado, eu vou largar tudo. E o amigo dele falou assim: olha, não faz isso. Os dois choraram ali, e aquele rapaz que tinha tomado a decisão de largar tudo, ele realmente largou, foi embora dali, largou o ministério, largou a família e foi embora, de maneira que o amigo que ficou firme não ouviu falar mais dele. 10 anos se passaram, o pastor estava pregando na igreja, ele viu lá no meio da multidão a mãe do amigo. Terminou o culto, a mãe foi falar com ele: pastor, meu filho está no hospital e ele queria muito te ver, ele fala muito no seu nome, e faz uma visita para ele. E aí o pastor assustou: mas como assim? Meu amigo está no hospital, eu não sabia. E aí ele foi lá durante aquela semana, passou a semana inteira com ele, visitou aquele amigo dele todos os dias durante aquela semana. O pastor orou pelo amigo dele que estava lá na cama, ele ficou endemoniado na cama do hospital. Na verdade, aquele amigo estava com AIDS, e ele sussurrava assim, falava assim: pastor, a gente ainda vai pregar junto pelo Brasil, como se ele lembrasse, né, de todos aqueles sonhos que eles tiveram juntos, mas naquela semana ele morreu. Eu acredito até que ele foi para o céu, irmãos, acredito que ele se reconciliou com Jesus, mas talvez ele frustrou tudo aquilo que Deus tinha para ele, para que ele vivesse. Assim como o Sansão, que morreu antes da hora, porque Deus tinha coisas maravilhosas para fazer na vida dele, mas no meio da caminhada dele, ele desanimou, ele se frustrou, ele se entristeceu. Talvez ele ficou chateado com algum pastor, talvez ele ficou chateado com algum irmão da igreja, talvez ele ficou chateado com alguma coisa, algum escândalo que aconteceu, e ele desanimou, e ele não quis mais continuar, e ele morreu antes da hora. Sansão terminou os dias dele lá cego, rodando lá no lugar dos animais, humilhado, até que Deus restaurou a vida dele, mas no final ele morreu, ele acabou com tudo, com todos os sonhos que Deus tinha para ele. Irmãos, na vida cristã, conta mais o modo como você termina do que o modo como você começa. Raabe, ela começou a vida dela como uma prostituta, como uma mulher que vendia o seu corpo. E talvez por algum motivo ela começou e falou: olha, eu vou arrumar um jeito de ganhar dinheiro fácil, e eu vou vender o meu corpo, eu vou fazer isso daqui. Ela seguiu a vida dela fazendo aquilo, mas no momento da vida dela, ela teve que tomar uma decisão, e a decisão dela foi uma decisão de fé. Ela pensou: talvez eu tenha vivido a minha vida inteira desse jeito daqui, e agora eu tenho uma chance de mudar de vida. Eu tenho uma chance de mudar a minha história. Na verdade, eu tenho uma chance de romper com a minha história, de romper com tudo aquilo que eu fiz. E talvez esse Deus de Israel que eu tenho ouvido falar aqui, que abriu o Mar Vermelho, que libertou esse povo do Egito com mão forte, talvez esse Deus
tenha misericórdia de mim e transforme a minha vida. Eu não sei o que passou na cabeça dela. O que eu sei é que a Bíblia fala, ela é citada lá em Hebreus, ela é citada em Tiago, eles escrevem sobre ela. Essa mulher foi uma mulher que teve fé, e ela não ficou na fé, ela agiu, ela deu passos, ela tinha certeza, a fé é certeza, ela tinha certeza de que a vida dela ia mudar depois daquela decisão que ela tinha tomado. E ela fez um acordo com aqueles homens. Ela falou assim: olha, com os dois espias, se eu salvar a vida de vocês agora, se eu deixar vocês entrar pelas muralhas, se eu não entregar vocês para os soldados do rei, eu peço uma coisa para vocês: que vocês me salvem, poupem a minha vida, e vocês poupem a vida da minha família. Ela faz um acordo. E aqueles homens falam para ela assim: olha, tudo bem, quando os soldados entrarem aqui, eles não vão saber que casa, que é a sua casa, eles não vão saber. Os soldados de Israel vão entrar nessa cidade, eles vão destruir tudo. E para diferenciar a sua casa das demais casas, você vai ter que colocar aqui uma corda, uma cortina vermelha, uma cortina escarlata, de maneira que quando os soldados de Israel virem isso daqui, eles vão poupar a sua casa e poupar a sua família. E assim aconteceu. Você conhece a história. O povo de Israel estava se preparando para invadir a cidade de Jericó. Naquela madrugada apareceu um anjo para Josué. E o anjo apareceu, talvez com uma roupa de guerra, com espada na mão, de maneira que Josué sacou a espada para aquele homem e falou assim: quem é você? Você é por nós ou contra nós? E o anjo falou assim: eu sou o príncipe do exército de Deus, o Senhor, e eu vim para a batalha. Aquele anjo, irmãos, ele veio para batalhar. Na verdade, ele veio realmente para destruir aquela cidade de Jericó. Aquele anjo veio para destruir. Agora pensa comigo, irmãos. Deus deu uma ordem para destruir a cidade. Às vezes a gente ameniza a fala falando destruir a cidade. Quando você fala destruir a cidade, você pensa em prédio, em casa, em rua. Eram famílias, eram pessoas, eram jovens que estavam ali, que moravam naquela cidade, que tinham suas vidas. Eram pessoas que tinham uma vida. Mas que Deus é esse que manda matar e destruir uma cidade inteira? Talvez você já pensou sobre isso daí, irmãos? Talvez enquanto você lê a Bíblia, talvez você sente até um incômodo quando você chega em textos como esse, que Deus mandando um anjo, o anjo estava lá, o anjo não estava para brincadeira. Sabe o que acontecia? Aquele povo lá, irmãos, os amorreus. Você está aqui, meu querido irmão? Presta atenção nisso daqui, olha só, olha o que acontecia naquele lugar. Os amorreus, os heteus, aquele povo que habitava a Palestina, toda a Palestina naquela época, eles eram perversos, eles eram como animais. Na verdade, eles praticavam toda sorte de abominações contra Deus. E eles tinham uma prática, até hoje se fala disso, os arqueólogos até hoje encontram isso. O que eles faziam quando eles iam construir um templo pagão? Era costume daquele povo pegar bebês, matar os bebês, enterrar lá onde seria a construção do templo, e aqueles ossos, aquele templo era construído em cima dos ossos de crianças, de bebês, eram bebês. E aí eles construíam aqueles templos, e ali eles ofereciam sacrifícios, sacrificavam crianças, todo tipo de, coisas, eu não vi, nem convém dizer, mas eles faziam ali naqueles templos. E tem um texto que diz assim: olha, a iniquidade dos amorreus subiu até mim.
430 anos se passaram e Deus fala assim: olha, eu estou tendo 430 anos de misericórdia desse povo, e agora eles estão mexendo até com crianças, e a iniquidade deles subiu até mim. Hoje eu estava conversando com umas pessoas, eu até falei sobre isso daí, irmãos. Essas semanas, essas últimas 2 semanas, é uma polêmica ao redor de uma música, né, que fala aqui do evangelho de fariseus, e fala da ilha de Marajó e das coisas que acontecem lá. Na verdade é uma polêmica sem sentido nenhum, mas eu não quero nem falar disso. Eu quero falar o seguinte, que irmãos, talvez quando esses assuntos vêm à tona, é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, sobre um povo, porque naquele tempo, quando as pessoas começaram a mexer com crianças, Deus falou assim: olha, acabou o tempo para esse povo. Você está entendendo isso aqui? Deus mandou o povo de Israel e mandou um anjo lá e falou: mata todo mundo, porque eles passaram do limite. Acaba com tudo. Não é para sobrar uma pessoa naquele lugar. Lê o texto com cuidado que você vai ver isso daí. Mata todo mundo. Olha, a iniquidade deles está transbordando, a maldade deles está transbordando. Aí vem um povo levantando uma polêmica, levantando isso. Na verdade, irmão, Deus está preocupado sim com as crianças, mas se o povo insiste com isso daí, o que você acha que vai acontecer? Conhecendo o Deus que você serve, Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O povo começa a fazer certas coisas que é insuportável, é abominável para Deus. Quando Deus traz um assunto desse à tona, é a misericórdia dele. É a misericórdia dele. Mas um dia vai chegar em que o anjo libertador virá e vai exterminar todo mundo. Mas enfim, Raabe começou a vida dela lá como prostituta. No momento da vida dela, ela falou: eu vou mudar de vida, eu preciso mudar de vida, minha vida não é assim, não dá mais para mim viver desse jeito. É como eu e você, um dia na nossa vida a gente teve que fazer uma escolha e mudar de vida. Como o livro de Isaías fala, né? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor, e um dia a gente teve que mudar de vida. Às vezes você vê uma pessoa, sabe? Como alguém contou uma certa história uma vez, a mulher ficava lá presa na cadeia, tinha cometido crimes, obviamente, senão ela não estaria lá, mas lá na cadeia ela recebeu uma mensagem, uma palavra. Lá dentro da cadeia ela se converteu. Quando ela cumpriu a pena dela, ela voltou para a cidade dela, lá no interior do nordeste do país, se casou de novo, começou um negócio lá com o seu marido, uma fabriquinha de mel. Foi prosperando a vida. Depois ela escreveu uma carta para o pastor. O pastor nem sabia, né? Pastor, contou a história dela aquele dia, só pregou lá na cadeia e tal. Uma hora, irmãos, a gente tem que mudar de vida, porque importa a forma como a gente vai terminar. Aí eu pergunto: como que está a sua vida hoje? Será que você está no começo da sua carreira? Será que você está no meio da sua carreira, e é o meio que é o momento mais difícil da sua vida? É o momento mais terrível, mais difícil, onde as maiores lutas que você vai enfrentar é no meio da sua carreira. Talvez você está prestes a desistir. Talvez você está prestes a dar um passo para trás da sua vida. Talvez você está cansado, está sobrecarregado, está cansado de igreja, está cansado dos irmãos, está cansado de Deus, está cansado da palavra. Eu não sei como está a sua vida, eu te pergunto, responda para você mesmo: em que momento da sua caminhada você está? O que aconteceu com Raabe? Aquele dia, aqueles soldados entraram ali, e eles olharam aquele fio escarlata, aquela cortina escarlata que estava lá na janela da casa de Raabe.
Eles destruíram toda a cidade, mataram todas as pessoas, dominaram a cidade. E aí vem o texto que a gente leu. Então os jovens, 23, então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e a sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha, tiraram para fora, toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. O que aconteceu, irmãos? Aquela casa ali, olha o poder de uma decisão de fé. Olha o poder de uma decisão de fé. Aquela casa era uma casa de prostituição. O dia que ela tomou uma decisão de fé, aquela casa virou de um lugar de morte para um lugar de vida. Porque ela não só salvou a si mesma, mas ela salvou toda a sua família, o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, primos. A Bíblia fala toda a sua parentela. Uma decisão de fé sua, meu querido irmão, pode mudar a história de muitas pessoas, inclusive de toda a sua família, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus parentes. Uma decisão de fé que você tomar, de uma fé genuína. Meu querido irmão, o crente, ele vive pela fé. Ele vive pelas promessas de Deus. Quando a gente olha para esse mundo, irmão, você só vê destruição, você só vê miséria, você não vê esperança. Mas o crente, ele vive pela fé. Todavia, o meu justo viverá da fé, diz a palavra de Deus. Quando você olha para esse mundo, irmão, você vai no supermercado, está tudo caro, você vai para o seu trabalho e as coisas cada vez mais difíceis. E você olha para as situações das famílias hoje em dia, as pessoas estão se autodestruindo. O crente não, ele vive pela fé, ele olha para a família dele. Minha família vai ser uma bênção de Deus, meus filhos vão ser uma bênção de Deus, as crianças dessa igreja já são uma bênção de Deus, sim ou não? Você crê nisso daí? Olha o que as crianças recitando versículos. A gente precisa olhar para a igreja e pela fé declarar. Essa igreja aqui, os empresários, cadê os empresários dessa igreja? Levanta a mão. Quer abrir um negócio? Levanta a mão aí. Eu declaro sobre a sua vida que sua empresa vai prosperar 30, 100 e a 100 por um. Mas que fé mais fraca, gente. Eu estou falando, o crente vive pela fé. Ai, amém. Que é amém. Eu recebo, glória a Deus. Outro dia eu falei assim, olha, falei a mesma coisa que eu estou falando hoje. Você vai ter um aumento de R$1.000. A Miriam já deu um testemunho aqui. Está chegando lá. Mas é isso, irmãos, olha só. O crente, ele olha para as coisas, ele precisa olhar para as coisas como a Raabe. Ela olhava. Olha o que aconteceu com ela. Ela pôs a vida dela em risco. Se aqueles homens que estavam ali descobrissem que ela estava escondendo 2 homens naquela casa, ela seria morta. Ela teve uma atitude de fé extraordinária, que transformou a vida dela e toda a história dela. Você vai ver. Transformou. E a nossa fé rompe com a nossa história, transforma a nossa história. Por isso que eu insisto com você, quando você olhar para sua casa, de repente você está tendo algumas dificuldades com a sua família, com seu marido. Você tem que olhar para o seu marido e falar, é um homem de Deus, eu vejo isso pela fé, um homem de Deus, que ora por mim, que ora pelos meus filhos. Você tem que olhar para ele e ver isso. Você tem que olhar para o seu marido e ver o Brad Pitt, entendeu? Agora vocês entenderam o que quer dizer, né? Ei, irmão, você tem que olhar para a vida dele e falar, é um homem de Deus. Declara na vida dele. Quando ele estiver dormindo, você pega o óleo e unge. Deus abençoa esse homem. É verdade, irmãos. Aí da mesma forma, você que é homem, abençoa a sua esposa.
olha para ela e fala assim: essa mulher é uma mulher de Deus, é a minha intercessora, a minha auxiliadora, a minha companheira, ela está aqui comigo, ela vai viver a vida dela comigo, vai me acompanhar pela fé. Impõe a mão na cabeça dos seus filhos, declara: ó, meu filho, ele vai ser muito bom, ele vai tocar teclado, ele vai ser melhor do que o Rafa, ele vai ser melhor do que o Nicolas aqui na bateria, ele vai ser bom no que ele fala. É difícil melhor que o Nicolas? Ele vai ser, não sei. Mas olha, o meu filho, ele tem um sonho de ser médico, eu abençoo a vida dele, ele vai ser o melhor médico dessa cidade de São Paulo. Minha filha, ela quer, sei lá, ser veterinária, ela quer ser advogada, ela quer ser juíza, ela vai ser a melhor juíza do Brasil. Abençoa os teus filhos pela fé, meu querido irmão. Uma atitude de fé sua pode romper com a sua história. Agora vai a dica de ouro, tá? Segura isso daí. De repente você não tem marido, você não tem esposa, mas você quer ter. Amém? Pela fé você já visualiza: eu quero o meu marido, eu quero a minha esposa. Amém? É rapidinho, nem vou gastar muito tempo, porque vocês vão ficar muito empolgados com isso daí. O que aconteceu com Raabe depois disso daqui, irmãos? Eu vou caminhar para o encerramento agora, que eu tenho algumas coisinhas para falar. O que aconteceu com Raabe? Por que eu comecei essa mensagem dizendo: o importante não é a forma como você começa, é a forma como você termina. É a forma como você termina. O que aconteceu com Raabe? Ela começou agora a morar com o povo de Israel. Obviamente, todo mundo que estava naquela cidade lá morreu. Ela e a família dela moravam agora com o povo de Israel. Sabe onde que ela foi morar? Numa regiãozinha que mais tarde se tornou a cidade de Belém. Ela foi morar numa vilazinha, não tinha esse nome ainda. Mas lá naquela vila, ela se casou com um homem chamado Salmão. Lá no livro de Crônicas, 1 Crônicas, você pode ler lá a genealogia, e você vai ver que Salma, o nome dele era Salmão, alguma coisa assim, as traduções vão divergir. Salma deu à luz a fulano, que deu à luz a Boaz. Boaz você conhece, né? O filho de Salma talvez você não conheça, mas o o neto de Salma, Boaz, está lá no livro de Ruth, você conhece. E Boaz deu à luz a Obed. E Obed deu à luz a Jessé. Vocês estão bons de Bíblia. E Jessé deu à luz a Davi. De maneira que Raabe, ela se tornou a tataravó de Davi. Mas não para por aí, ela entrou na genealogia de Jesus. Vai ler Mateus capítulo 1, você vai ver toda essa história lá. E Raabe deu à luz a fulano, que deu à luz a fulano, que deu à luz a Davi. De maneira que ela está na genealogia de Jesus, no sangue de Jesus, no DNA de Jesus, corre o sangue de uma ex-prostituta. Meu, como a vida dessa mulher foi transformada, irmãos. Como a vida dessa mulher mudou. Quem quer casar com uma mulher que já dormiu com 100, 200, 300 homens? Quem quer se casar com uma mulher que tinha uma vida, um passado desse? Quem quer se casar com uma mulher assim? Mas depois que Deus entrou na vida daquela mulher, ela se casou de novo, construiu uma família, entrou na genealogia de Jesus. Mais do que isso, lá em 1 Crônicas, na genealogia, vai dizer algumas coisinhas sobre Salma, que era o marido de Raabe. Ele é conhecido como o Belemita, por isso que depois vem o nome da cidade de Belém.
Davi era de Belém, Jesus de Belém. E Salma era um dos príncipes, um dos principais da cidade. Na verdade, ele era o prefeito da cidade, o governador da vila. Se ele era o prefeito da cidade, a ex-prostituta agora era a primeira-dama. Primeira-dama, olha como Deus mudou a vida dessa mulher, meu querido irmão. Lá nos dias de Jesus foi entrar, para me encerrar, Jesus entrou na casa daquele homem, daquele fariseu. E Jesus estava comendo com aquele religioso, com aquele homem que convidou Jesus para a casa dele. E naquele tempo era muito comum, imagina, não tinha asfalto naquela cidade, as pessoas andavam a pé, sujavam seus pés. Quando você recebia alguém na sua casa, naquele tempo, era comum você pegar um balde com água, oferecer para aquela pessoa lavar os seus pés. A pessoa era recebida com um beijo, chamado de ósculo. A pessoa recebia uma unção na cabeça, né? Aquele óleo perfumado. Quando chegava em casa, assim que era a etiqueta da época, a forma de você receber as pessoas na época. Você ungia a cabeça, oferecia o balde para a pessoa lavar os seus pés, a toalha, dava um beijo naquela pessoa, porque era a maneira de receber. E Jesus foi recebido na casa daquele religioso e ele não fez nada disso. Mas aí entrou uma mulher, prostituta, o texto vai dizer. E ela viu Jesus daquela forma, as pessoas não tinham mesa para jantar, né? Elas ficavam inclinadas assim, com os pés, né? Como se estivessem deitadas de lado assim. E aquela mulher foi aos pés de Jesus. Ela soltou seus cabelos, uma mulher que veio da rua. E ela limpava os pés de Jesus com seus cabelos. E o religioso falou assim: olha, se esse daí fosse profeta, ele ia saber quem é essa mulher. E Jesus, a Bíblia fala, né, conhecendo os pensamentos dele, disse assim: olha, eu vim na sua casa e você não me recebeu com um ósculo, com um beijo. Você não me deu água para me lavar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça, mas essa mulher, ela não se cansa de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Eu digo que os pecados dela foram perdoados, ou seja, a vida dela foi transformada, e talvez ela terminou a vida dela muito melhor do que aquele religioso. Meu querido irmão, Raabe terminou a vida dela, ela era a dama da cidade, ela comprava nas lojas de marca de Israel, na feira lá de Israel, ela talvez era a única da cidade que ia lá nas top marcas da feira. Por quê? Porque Deus promoveu a vida dela, Deus promoveu a vida dela, por causa de uma atitude de fé. Talvez você está aqui hoje pensando em desistir. Ou talvez você já desistiu há muito tempo, você já largou mão desse negócio. Talvez você não tem mais aquela coisa que você tinha quando você começou. Se a gente sentar para falar do passado, de como você era lá, quando a gente já fez algumas vezes, né? Lembra daquele tempo? Naquele tempo a gente passava o dia inteiro na igreja. A gente até chora de tanta nostalgia. Mas a questão não é a nostalgia, a questão é o tanto que você tem de Deus hoje. Será que você tem mais de Deus hoje do que você tinha há 20, 30 anos atrás? Ou você tem menos de Deus? Algumas pessoas que chegaram nessa igreja antes de mim, começaram com muito vigor, sim ou não? Antes de eu chegar nessa igreja, era uma maluquice aqui nessa cidade de Barueri, mas tinha muito fogo. Como é que está a sua vida hoje, meu querido irmão? Não importa como você começou, aquele começo nosso ficou para trás. O importante é hoje, como que você está hoje, meu querido irmão? O importante é como você vai terminar seus dias. Se hoje os seus dias terminassem, você poderia chegar diante de Deus e falar: Deus,
Eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a fé. Você poderia responder isso para Ele hoje? Ou será que você chegaria diante de Deus e falar: Deus, olha, eu desanimei, me perdoa, Senhor, porque eu vacilei, eu recuei. Na verdade, você não vai poder falar isso. Ninguém vai abrir a boca diante de Deus. Não vai ter chance de falar. Paulo escreveu o seguinte: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Não dá para você desistir, meu irmão. O que você pode fazer é segurar na mão do irmão que está do seu lado e falar: me ajuda a caminhar, meu irmão. Me ajuda a dar passo de fé. Não me deixa aqui ficar para trás não, porque eu não posso ficar para trás. Eu não posso desistir agora. Eu não posso desanimar mais. E eu estou desanimado. Mas se eu estou desanimado, vamos ficar de pé que eu já vou encerrar. Mas se eu estou desanimado, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer se eu estou desanimado? O que eu posso fazer se eu estou frustrado? O que eu posso fazer se eu estou chateado com a igreja? Se eu estou chateado com o pastor? Se eu estou chateado com meu irmão? Se eu estou desanimado da igreja, de ir todo domingo lá e eu sento no mesmo lugar e parece que nada acontece na minha vida, o que eu faço então? Meu querido irmão, você precisa ter uma atitude de fé. Você está aqui. Você precisa ter uma atitude, um passo de fé. Porque uma atitude de fé sua pode mudar a sua vida, pode mudar a vida da sua família, pode mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor, pode mudar a vida da igreja. Um passo de fé que você der. Um passo de fé. Mas fé é olhar como quem vê o invisível. É olhar lá na frente e ver assim: a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Mas eu não consigo enxergar isso com os olhos naturais. Eu só consigo ver isso com os olhos da fé. Você olha para você hoje você está vazio. Parece que sua vida talvez está murchando em comparação com a forma como você começou. Parece que você não tem mais o brilho do Espírito Santo na sua vida. Mas você tem que olhar para você e pela fé enxergar que você é um novo homem, uma nova mulher, cheio do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso daí, meu querido irmão? Cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Talvez você não está, mas você precisa enxergar isso daí hoje. Feche seus olhos. Talvez você está longe de Deus, abandonou Jesus e você não vê chances de voltar. Já tentou voltar várias vezes sem sucesso. Feche seus olhos e comece a enxergar você pelos olhos da fé, cheio de Deus. Talvez você pode enxergar essa igreja aqui cheia de jovens se rendendo a Jesus, pecadores se rendendo a Jesus pela fé, meu querido irmão. Olha isso, meu querido irmão. Você vai plantar e você vai colher. Aquele que semeia no Espírito, do Espírito vai colher. Declara aí, coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, a minha vida vai ser uma bênção, Jesus. Vai orando e coloca a sua vida diante de Deus, meu irmão. Vai falando: a minha família vai ser uma bênção. O meu marido é um homem de Deus. A minha esposa é uma mulher de Deus. Os meus filhos são bênção de Deus. Essa igreja vai colher os frutos que ela está plantando. Os jovens vão vir, vão se render ao Senhor. As famílias virão e se renderão ao Senhor. Oh Jesus, oh Jesus. Oh Espírito de Deus, nós declaramos, ó Pai, nessa noite, Senhor Deus,
porque nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua promessa, Senhor, nós cremos na Tua palavra, e hoje nós declaramos que pela fé o Senhor vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa vida, ó Deus, vai levantar, Senhor Deus, aonde não existe nada, Senhor, vai levantar do pó o pobre, Senhor Deus, e erguer do sepulcro, do monturo, o necessitado, e o fazer assentar entre os seus príncipes. Jesus, é o que nós declaramos nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Vamos declarar mais uma vez, só o refrão dessa. Rompendo em fé, minha vida se reveste. Deus de glórias, Deus de glórias, eu declaro isso sobre essa igreja, Jesus. Eu vou mover no sobrenatural, Jesus. Vou lutar e eu vou vencer, Jesus. Eu vou plantar